Gênesis capítulo 4, nós vamos ler do verso 1 ao verso 16. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel, e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra. E será que todo aquele que me achar me matará? O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, na banda do oriente do Éden. 2 filhos diferentes, Caim e Abel. Filhos do mesmo pai, da mesma mãe. Criados nos mesmos campos. Certamente tinham o mesmo sotaque. Comiam a mesma comida. Por que que numa casa onde filhos são criados da mesma maneira, com o mesmo afeto, com o mesmo carinho, com a mesma atenção dos pais, cada um segue um caminho? A gente encontra, infelizmente, na mídia, nos estudos de psicólogos e psiquiatras, pessoas totalmente desvirtuadas dentro de uma família aparentemente saudável. 4 irmãos, 4 foram criados da mesma forma. Talvez seja essa a sua história. Talvez você mesmo já vivencie isso. Você e seus irmãos podem ter sido criados na igreja, com a mesma orientação, com o mesmo amor, com o mesmo ensino, estudaram talvez nas mesmas escolas, tiveram as mesmas oportunidades, mas hoje você está aqui buscando a face do Senhor e talvez tenha um irmão seu levando uma outra vida. O que leva seres humanos que têm oportunidades parecidas, tomarem caminhos totalmente diferentes, terem uma identidade distorcida? E a gente vê nesse exemplo forte da palavra de Deus, Caim e Abel. E essa história, ela nos ensina muitas coisas. Aí no início da Bíblia está também a indicação do início da distorção do nosso caráter, da nossa identidade. Como assim, Helena? Nós não somos muito diferentes de Caim. Nós vamos entender por quê.
Quando Deus rejeitou o sacrifício de Caim e aceitou e recebeu o sacrifício de Abel, Deus não estava rejeitando apenas o sacrifício em si, mas também não estava rejeitando a pessoa de Caim. Deus estava rejeitando a atitude, a intenção, o coração de Caim. A nossa atitude determina onde nós vamos chegar. Como assim, Helena? Caim foi lá e prestou um sacrifício e Abel também prestou um sacrifício. Mas se a gente prestar atenção, a gente vê a diferença dos dois. Abel pegou das primícias. Ele separou o melhor do gado e o melhor das gorduras. No coração de Abel havia quebrantamento, desejo realmente de dar a Deus a melhor parte, porque ele reconhecia que Deus era digno. E Abel e Caim ofereceu apenas uma parte da sua colheita. Assim como muitas vezes você procura as menores notas da sua carteira na hora da oferta. Deixa eu ver se eu tenho trocado. Não tenho trocado. Só tem uma nota de R$50? Não, isso eu não vou dar não. Isso mostra quem é que manda em nós. Nós somos dominados pela nossa vontade, nós somos dominados pela nossa necessidade, ou nós somos dominadas por Deus? A Bíblia diz, quando Samuel estava esperando vir o filho de Jessé para que fosse ungido rei, que quando Eliabe entrou, Samuel logo pensou, é ele. Ele é bonito, ele é alto, tem porte de guerreiro, é como Saul. E Deus falou, Samuel, não atente para a aparência, porque eu olho o coração. E era assim desde o princípio. Deus não rejeitou a pessoa de Caim, Deus rejeitou a atitude do coração de Caim. E aí, a gente vê uma coisa muito séria aqui. A atitude é a chave que determina o nosso sucesso ou o nosso fracasso. A atitude é a parte visível da nossa doutrina, ou seja, dos nossos princípios. A atitude leva a superar a nós mesmos ou determina uma escravidão e destruição. Como você reage é que determina qual é a jornada que você vai ter. É tão interessante isso, porque nós somos tendenciosos a nos fazermos de vítima, nós somos tendenciosos a nos colocarmos no lugar de coitadinhos, nós somos tendenciosos a sermos vingativos, e às vezes a gente pensa que está resolvendo o problema, mas aí a gente está causando o problema. Note comigo o versículo 5 do capítulo 4. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim, por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Foi aí que começou o assassinato de Abel. Não foi na hora que Caim levou Abel para o campo. Foi na hora que ele, quando viu que Deus rejeitou a sua oferta e aceitou a oferta do seu irmão, ficou irado
e descaiu-lhe o semblante. E Deus logo confrontou: por que você está irado? Se você não fizer o bem, você não vai ser aceito. O fácil é a gente culpar Deus por alguma coisa errada, mas a gente não muda de atitude. E por causa disso, nossa identidade está sendo manipulada pelas trevas. Nós não somos tudo o que Deus sonhou que nós fôssemos. Assim como Caim não foi tudo que Deus sonhou que ele fosse. Vocês acham que Deus formou Caim para ser um assassino? Quando Eva deu à luz a Caim, ela disse: olha que lindo. Alcancei do Senhor um varão. Ela começou a vida de Caim bendizendo ao Senhor. Na palavra de Deus a gente vê 1000 exemplos de mães que não fizeram a mesma coisa. Às vezes deram à luz em meio a muitas dores e falaram: foi-se a glória, e cabode, não sei mais o quê. Mulheres que colocavam no filho aquilo que elas estavam sentindo, o nome daquilo que elas estavam sentindo. Mas com Caim não foi assim. Ele foi bem-vindo. Nós nos desvirtuamos dos sonhos de Deus para nós. E é nós que fazemos isso. Somos nós. Nossas atitudes. Porque a nossa atitude não pode ser baseada nas circunstâncias. Como assim, Helena? Se você basear a sua atitude nas circunstâncias, você vai ficar paralisado. Você não pode escolher o que acontece com você. Pode. Tem coisas que a gente escolhe, mas as circunstâncias muitas vezes são adversas à nossa vontade. Às vezes as circunstâncias que você nasceu, a família que você nasceu, a condição financeira da sua família, o bairro onde você nasceu, a escola onde você estudou. Você não escolheu seus pais, você não escolheu seus irmãos, você não escolheu sua condição financeira. Não é isso? Mas se você colocar a sua força nisso, a sua atitude for baseada nisso, você não vai muito longe, não. Se você teve uma história difícil, como a maioria dos brasileiros, se aconteceu alguma coisa na sua infância, como aconteceu com a maioria dos brasileiros, se você foi vítima de bullying, ou de abuso sexual, ou de qualquer outra coisa, ou sua mãe morreu, seu pai morreu cedo, então você vai estar fadado a ser infeliz para o resto da vida? Não. Não está. Mas o que determina isso é Deus? Não, é a sua atitude. Gente, é muito mais sério do que a gente pensa. Tem um caso de um moço que chama Joel. E o Joel era aquela pessoa que sempre respondia assim: como é que você está, Joel? Se melhorar, estraga. E aí, Joel, você está bom, Joel? Se melhorar, estraga. E aí a pessoa que ficava observando isso, o pastor que ficava observando o Joel, falava: não é possível que é uma pessoa que é tão feliz assim o tempo inteiro. E aí chegaram para o Joel e falaram: Joel, escuta, você nunca tem um dia ruim, não? Tenho. Eu sempre tenho circunstâncias que pode ficar ruim, mas eu não deixo. Mas como você não deixa? Eu levanto todo dia, eu acordo todo dia e penso: eu tenho 2 escolhas. Deixar que esse dia seja muito bom ou deixar que esse dia seja muito ruim. Então eu escolho que o dia seja bom. Aí a gente pensa, parece uma utopia. Tá, fantástico mundo de Bob, fantástico mundo de Joel. E aí um dia, o Joel era assim, e sempre, e esse pastor observando o Joel por longos anos. E passou o tempo, e ele ficou sem ver o Joel, mudou-se para outra cidade, e ele teve notícias do Joel. O Joel um dia, ele trabalhava num comércio, e ele estava fechando a porta do comércio, já era a porta de serviço do comércio, e aí ele foi abordado por assaltantes, colocado para dentro, porque os assaltantes iam roubar o estabelecimento. E aí ele fez um movimento, na verdade ele não estava querendo reagir não, mas os assaltantes entenderam que o Joel estava reagindo ao assalto, balearam o Joel.
Aí correram com Joel para o hospital, aquele desespero, ele muito mal. E aí os médicos vieram em cima dele, os paramédicos, todo mundo socorrendo. E ele estava consciente, mas perdendo muito sangue. E perguntaram para ele, você tem alergia de penicilina? Você tem alergia? Começaram a perguntar se ele tinha alergia de alguma coisa. Ele falou assim, eu tenho! Aí os médicos todos pararam para prestar atenção em que ele tinha alergia. Eu tenho alergia de bala! Tira ela de mim! E o Joel relatou que quando ele entrou, ele estava tão mal, que a equipe médica olhou para ele e pensou assim, isso aí já era. Ele falou assim que a cara dos médicos dizia, esse aí foi pro saco, empacotou. E aí quando ele gritou, eu tenho! Aí os médicos pararam e deram atenção para ele. Eu tenho alergia de bala. Aí disse que a equipe médica caiu na gargalhada. Você tira isso de mim, eu estou vivo. Me tratem como se eu estivesse vivo, porque eu estou. Conclusão, ele foi operado, ficou muito grave, mas sobreviveu. E o Joel sobreviveu porque ele teve uma atitude positiva. Essa bala eu não quero no meu corpo. Vocês estão, todo mundo não estão me ligando, não? Espera aí que eu vou arrumar um jeito de chamar a atenção de vocês. Você tem alergia? Eu tenho, de bala. E aí passou o tempo, e aquele pastor encontrou de novo com Joel, ficou sabendo dessa história. Disse, Joel, tem alguma coisa, Joel, que você se arrepende? Ele falou assim, olha, eu me arrependo de não ter trancado a porta direita aquele dia. Então a gente vê que realmente as circunstâncias não podem ditar o nosso destino. Se a gente deixar as circunstâncias alterarem a nossa atitude ou provocarem em nós uma atitude negativa, nós vamos ficar a vida inteira andando no deserto em círculos. Atitude não pode ser baseada na formação. O passado está fora do seu controle, mas depende de você permitir ou não que ele governe o seu presente. Tem gente que fica, vida, céus, azar, arrastando o passado num saco de lixo, pela vida fora. Pela vida fora eu vou bem sozinha. Sozinha não, Jesus já entrou na sua vida. Está segurando esse saco de lixo porque se Jesus fala, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu fardo é leve e suave. Mas a gente carrega voluntário. Ai, Helena, mas você não sabe o que me fizeram. Não, o que te fizeram eu não sei, mas eu sei o que você está fazendo com isso. Está se fazendo de vítima. Você não é coitadinha, você é filha do Deus vivo. Se organiza, mulher, como diz Edna Moda. Para quem tem filho e assiste desenho, sabe o que eu estou falando. Se organiza, mulher. Você é filha do Deus vivo. O que aconteceu no seu passado, o que o diabo fez no seu passado, eu não sei, não quero saber, tenho raiva de quem sabe. Eu sei que Deus tem um futuro brilhante para você. Tem sonhos para você viver. Agora, enquanto você continuar dando ibope para o seu passado, o diabo vai continuar te aprisionando. Helena, você não sabe o que me aconteceu? Não, mas eu sei o que aconteceu comigo. Eu fui molestada sexualmente, eu comecei a ser molestada sexualmente quando eu tinha 2 anos de idade. Era uma pessoa da minha família, era um tio. Isso destruiu a minha autoestima, destruiu a minha vida, roubou a minha inocência. Quando eu entrei na adolescência, eu tinha medo de tomar banho. Eu tinha medo de ir no médico, porque eu não sabia até onde tinha ido os abusos do meu tio. O dia que o médico falou que o meu ímã estava intacto, parecia que tirou o planeta das minhas costas.
Eu achava que não era digna de me casar. O dia que eu resolvi contar para o meu avô e para minha avó que meu tio me molestava, eles não acreditavam em mim. Aquilo doeu mais do que tudo na vida, porque eu já me sentia suja, eu já me sentia culpada, e meu avô e minha avó não acreditaram em mim, e ainda me acusaram de estar fazendo alguma coisa grave contra o meu tio. Isso devastou a minha vida. Mas aí Jesus entrou na minha vida. E eu escondia, varria para debaixo do tapete, porque a nossa atitude errada é essa. A gente pensa que fingir que não existe, que a gente está curado. Não. Confessai os vossos pecados para serdes curados. Eu não aguentava falar do assunto. Eu me converti num acampamento de carnaval, e quando eu voltei do acampamento, eu procurei minha mãe, eu tinha 14 anos de idade na época, e contei a ela. Graças a Deus ela acreditou em mim, me abraçou, me consolou, orou por mim. E eu pensei, tá tudo certo. Não estava. Quando eu me casei, eu vi que meu namoro com o João estava ficando sério. Aí cheguei para o João e contei para ele o que aconteceu. Ele me abraçou, ele falou, nós vamos vencer isso juntos. E nós nos casamos. Mas eu não conseguia me dar para o meu marido. Eu não consegui me entregar para ele. Ele teve uma paciência de Deus, foi instrumento de cura na minha vida. Mas levou um tempo para o Senhor, para eu me abrir, para o Senhor mexer naquela ferida. E eu falar, Senhor, eu preciso que o Senhor cure. Eu pensei que estava curado, mas eu só varri para debaixo do tapete. A gente não cura nada varrendo para debaixo do tapete, fingindo que não existe. E eu procurei ajuda, e eu dobrei os meus joelhos, eu fui para dentro do meu quarto, eu pus a minha boca no pó, e falei, eu sei que tem cura para mim, e eu quero a minha cura inteira, completa, Deus. Toma os meus sacos de lixo emocionais, que eu tenho carregado. Jesus pagou um preço para eu ser livre, eu quero ser livre por inteiro. E eu comecei a cavar, até encontrar a minha cura. Até eu conseguir contar para outra pessoa, e para outra pessoa, e para outra pessoa, e para outra pessoa, e até o dia que Deus me colocou na frente de um auditório, e falou assim, conta para todo mundo o que aconteceu na sua vida. E eu falei, não vai dar não. Conta, Helena. Não, Senhor. Não, é muita exposição, é muita exposição. Não, isso é muito íntimo. Se é o Senhor que está falando mesmo, faz a Ana Paula sair do lugar dela lá e vir falar comigo. E eu pregando, no púlpito. Eu nunca mais vi a Ana Paula fazendo isso. Ela saiu do lugar dela e veio em mim e falou no meu ouvido assim, conta tudo. Eu falei, depois dessa, se eu não obedecer, só se eu for doida. E aí eu contei. Quando eu contei, parecia que foi uma cura. E aí eu percebi que eu não estava sozinha. Que outras mulheres e tantas, e cada dia mais, vêm me falar, Helena, sua história é a minha história. O Senhor nos chama para nós nos livrarmos dos nossos sacos de lixo. Eu podia continuar varrendo para debaixo do tapete. Eu podia continuar odiando meu tio. Eu podia continuar tendo um casamento meia boca. Mas eu tive uma atitude de buscar o dono da cura e dizer, eu quero entregar todos os meus sacos de lixo. Eu quero me expor para essa cura. Eu quero confessar aquilo que me atormenta. E eu quero que o Senhor me cure. E Ele fez. Não tem nada na minha vida hoje que me prenda a esse passado. E Deus transformou a minha história de ruína em triunfo. E tem abençoado tantas mulheres. Porque eu sou especial? Não. Porque simplesmente eu tive a atitude que Deus estava esperando que eu tivesse, para que eu fosse curada. Ele deu essa oportunidade para Caim. Quando ele perguntou a Caim, por que você ficou bicudo, meu filho? Era a hora do Caim, falou assim, oh Deus, o Senhor me rejeitou?
E aí ele certamente ouviria de Deus: não, cabeção, eu não te rejeitei, mas dá uma sondada no seu coração, caboclo. Abel trouxe o melhor dele para mim. Você está me dando seus restos. Eu quero você por inteiro. Eu quero seu coração por inteiro, Caim. Eu tenho sonhos para você, cara. E se você ficar nessa meia boca, eu também vou ter que ficar meia boca com você. Não, ele não quis saber. Deus ainda deu a dica. O pecado está à porta. Se você dá trela para ele, vai te dominar. Fique esperto. E nem assim. A nossa atitude também não pode ser baseado em limitações. Ah, mas eu sou preta. Ah, mas eu sou magra. Ah, mas eu sou branca. Ah, mas eu sou loura. Ah, mas eu sou gorda. Ah, mas eu sou pobre. Eu só tenho o 4º ano do grupo. Essa foi do baú, né? Ah, mas eu moro lá naquele bairro. Ah, mas todos nós temos limitações. Todos. Todos, porque Deus é bom. Não dá asa à cobra. Todos nós temos limitações. Você olha para a apóstola Yara, que mulher bonita. Segura a inveja aí. A inveja é um sintoma de um caráter, de uma identidade deformada. É um fruto. A identidade deformada é a raiz. E o fruto é inveja. Não adianta podar a árvore, tem que cuidar da raiz. Por isso que nós estamos tendo essa conversa sobre Caim hoje, ok? Aí você olha para a apóstola Yara, ela é uma mulher bonita. Ela me passa uma impressão. Eu não posso dizer que eu conheço a Yara. Eu já tive, graças a Deus, alguns encontros com ela maravilhosos. E tenho boas impressões dela. Mas aí, observando a Yara, eu penso, ela é uma mulher que busca Deus. Ela é uma mulher que tem um temor muito grande de Deus. Ela é uma mulher bonita. Ela cuida bem das suas filhas. Ela cuida bem do seu esposo. Ela zela pela sua família. E ela tem procurado servir ao Senhor com excelência. Mas se eu conviver com a Yara, se eu chamar o apóstolo Paulo aqui, ele vai falar: eu conheço o calcanhar de Aquiles dela. Você tem um calcanhar de Aquiles? Tem, Yara? Graças a Deus. Senão será um ET. Senão a gente ia ver alguma coisa errada. Todos nós temos uma área de vulnerabilidade. Todos nós temos um limite. Nas coisas grandes e nas coisas pequenas. Nem todas nós cantamos, nem todas nós pregamos. Nem todas nós bordamos e pintamos. Nem todas nós somos habilidosas na cozinha. Busca de Deus que Ele te dá o dom, irmã. Aí a outra lá pensou assim: Deus que me livre, eu que não quero. Deixa eu te falar. Deus te chamou para ser ajudadora idônea. O que adianta a gente servir ao mundo inteiro se a gente não servir a nossa própria família? Você não tem que ser uma amante da cozinha, não. Nem uma mestre cuca. Mas você pode fazer tarefas que o mundo não valoriza, com o amor que Deus deseja que você faça. O que o mundo não valoriza, Deus ainda valoriza. O que não é importante para o mundo, é importante para a família. A gente tem que começar a pensar na nossa doutrina. Nós vamos chegar lá. E a nossa atitude não pode ser baseada em outras pessoas. Limitação todo mundo tem. Cada um sabe onde aperta o sapato.
Então não põe desculpa nos seus limites. Ah, mas eu não posso. Talvez você não possa cozinhar, mas pode passar roupa. Talvez você não possa recepcionar, mas talvez você tenha o dom de organizar. Ou seja, Deus colocou a gente num corpo. Uns são dedo, outros são mão, outros são cabelo, outros são orelha. Cada um tem a sua utilidade. Porque se faltar alguma parte no corpo, o corpo não está completo, é mutilado, é aleijado. E você tem que descobrir para que você serve e funcionar naquilo que Deus te designou para ser, para o corpo funcionar na sua totalidade. Nossa atitude não pode ser baseada em outras pessoas. Diga para uma pessoa que está do seu lado, apenas você é responsável pelas escolhas de hoje. Apenas você é responsável por suas escolhas hoje. Presta atenção nisso. A gente sempre culpa alguém. A gente sempre culpa alguém. Isso é um sintoma da síndrome de Caim na nossa vida. Ah, mas foi já começou lá em Adão, né? Foi a mulher que só me deu. Responsabilidade. Não, eu não. Imagina se Caim tivesse falado, quando Deus falou, Caim, eu rejeito a sua oferta. Ele ia observar qual foi a diferença da oferta dele para a oferta de Abel. E ele ia descobrir. Não seria mais fácil ele falasse assim, oh Deus, me perdoa. Eu realmente não separei a melhor parte para o Senhor. Do Senhor eu não posso ocultar coisa alguma. O Senhor conhece meu coração. Eu fui lá e peguei de umas frutas lá minha mesmo e pisei na bola em Deus. Eu andei errado, eu pisei na bola. E Deus ia falar, quero te abraçar, quero te beijar. Eu ouvi falar de um cara que fez um evangelismo no metrô com essa música. O cara é fera, né? Ele foi falar a língua que o povo entendia. Entrou e falou, contou a história do filho pródigo com essa música. E adaptou as partes que ele queria. E aí saiu do metrô falando assim, olha, volta para o seu pai, volta para casa. Arrasou. Depois disso, essa música não sai mais da minha cabeça. Para de culpar os outros. O problema é você. É nós mesmos. O problema sou eu. O diabo é um oportunista. Ele usa a arma que a gente coloca na mão dele. A gente é especialista de culpar alguém pelo nosso fracasso. Mas peraí, o Deus do universo, onipotente, onipresente, onisciente, deu o único filho que ele tinha para morrer no nosso lugar e nos reconciliar com ele. E aí vem um picareta, pecador como você, apronta com você e você fala, ah, meu mundo caiu. Minha vida está toda travada. É porque o meu pai, o meu tio, o meu irmão, o meu patrão. E Deus? O coração de Caim ficou envenenado. O coração da gente, a Bíblia diz que sobre todas as coisas que a gente guardar, a gente deve guardar o coração, porque dele procede as saídas da vida. Presta atenção nessa palavra de Deus. Guarda sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração. O coração da gente é igual uma estufa. Pensa comigo numa estufa de... Como é que chama aquelas flores bonitas, raras? Orquídeas. Pensa comigo numa estufa de orquídeas.
A estufa é o ambiente propício para que a flor, para que a semente floresça. Não é isso? Então tem todo um cuidado, e aquele ambiente da estufa é propício para que as plantas se desenvolvam. E os pensamentos são sementes. As sementes que são plantadas na estufa vão determinar se vai dar orquídea ou erva daninha. Que tipo de pensamentos que você tem? Quando Caim viu a reação de Deus diante da oferta de seu irmão, ele tomou como algo pessoal, como rejeição. Olha os pensamentos que tomaram Caim, gente. Os sintomas que tomaram Caim. Não assumir responsabilidade. Viver um estilo de vida que compete. Orgulho ou vergonha. Qualquer um dos dois é você no centro. Quando você sente orgulho, você se sente superior aos outros. Quando você sente vergonha, você se sente menor do que os outros, mas é você que está no controle todo o tempo. Espírito crítico que vem do orgulho ou da vergonha. E questionamentos sobre Deus, sobre os métodos de Deus e sobre o tempo de Deus. É isso que aconteceu com Caim. Ele não aceitou a parte da responsabilidade dele. Ele começou a competir com o irmão dele, no coração dele, porque por que Deus aceitou a dele? Vou matar! Ele decidiu matar porque estava com inveja, ciúmes do seu irmão. E aí ele levou esse ódio às últimas consequências. A gente não leva às últimas consequências de matar com uma foice, mas a gente mata com a língua. A gente mata isolando a pessoa numa geladeira. A gente mata fingindo que não viu. Cruza com a pessoa no shopping. Ai, fulano, vamos ver essa vitrine. Olha Caim aí. Começa a competir. Mas o sapato dela é mais bonito que o meu. Ela emagreceu. Que luta, hein? Acho que eu já disse isso aqui. Corta o cabelo. Você nunca falou que o cabelo da mulher era lindo. Quando ela cortou, você falou: por que cortou? Era tão bonito. Você está feliz com a sua televisão de 14 polegadas. Aí a vizinha compra a de LED. Aí seu dia fecha. Aí você vai lá para as suas orações. Seu devocional. Oh, Deus! Dia de angústia, de perseguição, dia de vergonha. Oh Deus, ser propício a mim. Por que o vagabundo do meu vizinho prospera, Senhor? Espírito safado, sem vergonha. E eu que te sirvo aqui, Senhor, tô com Fusca velho até hoje. A gente sente pena da gente, a gente acha que o outro não merece ter sucesso. A gente vê o tanto de Caim que tem dentro da gente quando a gente vê alguém prosperar. Como Caim viu Abel e Azeda. Só que aí a gente mantém a fachada e fala assim: ai, que bênção, irmã, glória a Deus. Falsa. Atitude aí, dando legalidade pro diabo agir na sua vida, mulher. Tá com inveja, vai pro joelho. Deus, eu não aceito isso. Eu quero orar pela fulana, quero abençoar, Senhor. Prospera a vida dela mais ainda, Senhor. Porque ela é tua filha e minha irmã. E quando a alegria dela é a minha alegria, capeta, você fica debaixo do meu pé. Para de competir. Aprenda a se alegrar. A sua atitude diante do sucesso do outro vai determinar o seu sucesso.
Orgulho ou vergonha? Você é linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Tão nocivo quanto sentir inveja é provocar inveja. Fica ostentando, contando vantagem, fazendo sua irmã pecar. Esse é orgulho. Vira para solteiro e fala assim: ai, mas a noite foi tão boa com meu maridinho. Cala a boca! Não provoque inveja. Ah, mas os meus filhos são os melhores filhos do mundo. Ah, meus filhos são inteligentes, meus filhos são muito crentes, meus filhos... Deus vai tocar nisso aí, viu? Você aprender a depender dele, parar de empinar o nariz e esfregar sua vitória na outra, diante da outra. Tudo que você tem, é Deus que deu, bem. Não é para se orgulhar, não. Se a gente tem que se gloriar em alguma coisa, que a gente se glorie na cruz de Cristo. Não é por merecimento, é pela graça. Pela graça, irmã. Vergonha. Aí é o outro extremo. Ai, eu não posso. Ai, eu não tenho. Ai, eu não sou. Ai. Você apruma, mulher. Deus é contigo. Você não pode mesmo nada, não. Mas Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. É na nossa fraqueza que o poder de Deus é aperfeiçoado. Espírito crítico que vem do orgulho e da vergonha. Se você tem orgulho, se você se acha melhor do que os outros. Aí você acha que você pode julgar tudo. Se fosse eu colocava ali um pano vermelho ao invés de dourado. Ah, se fosse eu, aquela moça que entrou dançando ia estar vestida de amarelo. Se fosse eu... A gente acha que a gente tem que dar opinião para tudo. Baixa a bola. Dá sua opinião se pedirem. Não, mas sabe o que é? Porque eu acho. Vai orar. Para de achar, vai orar. Esses achômetros sempre dá problema. Alguém está lá na luz, na vida. Ah, que delícia a igreja de Gileade. Ah, é uma bênção mesmo. Mas eu acho que a apóstola podia. De repente, Caim achou também. Quer saber? Se a gente for continuar lendo o capítulo, saiu da presença de Deus e foi fazer a vida dele. Construiu uma cidade longe de Deus. Vocês acham que ele prosperou? A gente constrói a vida. Sabe, quem acha muito fala assim: ah, sabe o que eu acho? Que esse negócio de igreja está dando muito problema, sabe? Muito falatório. Uns ganham muito dinheiro às custas da fé. O outro cobra tanto para fazer o show gospel. Quer saber? Eu vou servir Deus lá em casa. E quanto a palavra de Deus que diz para a gente não deixar de congregar? E quanto a palavra de Deus que diz para a gente suportar uns aos outros em amor? E quanto a palavra de Deus que diz para a gente exortar em amor? Para a gente caminhar junto? Para levar as cargas uns dos outros? Você é tão espiritual que agora você está escrevendo sua própria Bíblia. Caim achou que era o seguinte: tá vendo? Chutar o balde, vou lá fazer minhas coisas e tchau para você, Deus. Rejeição. Rejeição é um sintoma da síndrome de Caim na nossa vida. Ai,
ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. Ninguém me reconhece, eu trabalho. Nem muito obrigada. Atitude. Gente, eu sei que é difícil, nós somos humanas. Somos gente, mas a gente tem que crescer. A gente tem que amadurecer nessa vida cristã linda e seguir a estrada que Deus tem pra gente. E se a gente ficar amarrada nessas picuinhas, nessas mesquinharias, nós não vamos ser revestidas da autoridade que Cristo nos dá através de uma identidade curada. Deixa Deus tocar nisso aí e arrancar isso aí da sua identidade. Para de ser como Caim, divorciada de Deus. Não, Helena, mas eu venho na igreja, eu faço a obra de Deus, mas está divorciada de Deus. Porque a verdade de Deus não é a sua verdade, é na sua boca, não na sua atitude. Rejeição. Quando você tem a certeza de quem você é em Deus, até quando te rejeitam, você enxerga nisso uma possibilidade de crescimento. Essa semana eu postei no Twitter. Dói a gente ser rejeitado, não convidado para o aniversário. Bobagem, mas dói, não dói? Alguém que fala, ô amigo, ô amiga. Esse negócio de amiga tá por fora. Quem é amigo é mesmo, não fica falando, ô amiga. Aí a pessoa fala amiga pra lá, amiga pra cá. Minha filha viveu recentemente uma coisa assim. Tem uma menina que, amiga, querida, te amo, te adoro e tal. Fez aniversário, uma big festa, chamou a turma toda e deixou só a minha filha de fora. Isso não é amiga não, gente. Aí eu virei pra minha filha e falei assim, e aí, o que você vai escolher? Ficar dando uma de coitadinha ou aprender uma coisa boa disso aí? Você que escolhe. Você determina se essa menina vai azedar o seu dia ou você vai chegar a uma conclusão. Tá aí. Ela provou com essa atitude que não é minha amiga. Eu vou perdoar, prosseguir e ficar de olho aberto com ela. A gente tem que aprender, gente. Mas você não vai ficar, ninguém me ama. E o amor de Deus, mas ninguém me chamou para a festa. Não foi só uma que não te chamou para a festa, mas é assim mesmo. Para de sentir pena de você, porque você não é coitadinha. Sua atitude muda. Aí a rejeição começa a fazer você fundamentar a vida numa mentira. Quando Deus perguntou para Caim, ele se sentiu rejeitado. Ele escolheu a atitude errada. O coração dele já estava com uma atitude errada quando ele escolheu a oferta. Aí Deus não aceitou a oferta e falou para ele, se você fizer o que é certo, é claro que você vai ser aceito. A ficha ainda não caiu. Ele deu vazão para raiva, para ressentimento. O semblante dele caiu. Aí Deus falou com ele, por que você está com o semblante caído? Se você fizer o que é certo, você vai ser aceito. Mas presta atenção, se você fizer errado, o pecado está batendo na porta. Fique esperto. Mesmo assim, ele pegou seu irmão. A estufa do coração de Caim fez nascer uma grande erva daninha. E ele levou o irmão dele para o campo e o matou. Aí Deus falou assim, Caim, cadê seu irmão? Era a hora dele abrir a boca. Oh, Deus, pisei na bola, matei meu irmão. Fiquei cheio de inveja, de ciúme. Não, você pensa? Não. Continuou com a atitude errada. Uma atitude errada gera outra atitude errada. E Caim começou a fundamentar ali a sua vida na mentira. Ele sabia que ele tinha matado o irmão dele. Deus também sabia. Deus não saberia. Deus já logo depois falou, o sangue do seu irmão está clamando da terra. Mas Deus estava dando uma oportunidade para Caim. Caim, faz o que é certo. Caim, se arrependa. Caim, me diga. Assuma
Peça perdão. Não. Falou que não sabia e ainda foi mal criado com Deus. Acaso sou eu guardador do meu irmão? E a gente faz a mesma coisa com Deus, gente. A gente faz bico para Deus. A gente pensa que se a gente estivesse no lugar de Deus, a gente faria melhor. Oh Deus, por que o Senhor me deu esse pai? Oh Deus, por que o Senhor me deu essa mãe? Oh Deus, por que o Senhor me deu esse marido? Oh Deus, por que o Senhor me deu esse filho assim? Oh Deus, por que o Senhor me deu esse cabelo? Melhor ter cabelo do que ser careca, bem. É atitude. Ah, mas eu sou gorda. Não, olha para outro prisma. Você só está ampliando o patrimônio do seu marido. Aí alguém fala assim, ah, fulano é igual Poliana, vê tudo colorido, tudo cor-de-rosa. Gente, mas o crente essencialmente é Poliana. Porque ele começa a ver as coisas do prisma do céu, da perspectiva de Deus. Enquanto a gente ficar vendo as coisas da perspectiva humana, com uma raça humana degradada, declinando por causa do pecado, nós vamos continuar com uma identidade torta. Uma vida sem paz. Hoje tudo quanto é síndrome está entrando na vida dos crentes. Transtorno obsessivo compulsivo, bipolaridade, depressão. Infelizmente fazem parte da nossa realidade da igreja. Tem alguma coisa errada. Tem algum lugar em Deus que nós ainda não acessamos. Eu reconheço que há problemas físicos que devem ser tratados por médicos, sim. Graças a Deus pelos psiquiatras, psicólogos, pelo antidepressivo. Mas Deus não quer que a gente viva a vida assim. Ele é o Deus de toda cura. E a palavra de Deus diz que Jesus levou na cruz todas as nossas enfermidades. Essa é a geração mais doente emocionalmente que se tem notícia. Porque nos conformamos ao século, porque entramos no estilo de vida que compete. Hoje as pessoas trabalham, não é para ter o básico, não, para se sustentar, não. É para competir. É para o filho ter um tênis de marca. É para estudar na escola tal. É para falar, eu faço curso de inglês, francês e alemão. Eu tenho carro de marca tal. Ah, porque Deus me colocou por cabeça e não por cauda. Mas recentemente eu descobri que se um cachorro não tiver a cauda, ele não passa numa pinguela. Curioso, né? Um cachorro sem cauda não consegue se equilibrar para passar numa ponte estreitinha. Até a cauda tem o seu valor. Se não tivesse, Deus não tinha posto cauda nos bichos. Macaco, imagina um macaco sem cauda. Ia passar aperto o bicho, hein? A gente entra nessa cantilena que o mundo canta. Abandona a família em nome do ministério. Nosso primeiro ministério é a nossa casa. Quando cuidamos da nossa família, estamos cuidando da obra de Deus. O primeiro ministério instituído por Deus, família. Deus instituiu a família antes de instituir a igreja. A igreja é feita de famílias. E todos os problemas graves que nós temos hoje dentro das nossas igrejas, nasceram dentro das famílias. Então eu vou desempenhar o ministério quando a minha casa estiver em ordem. Eu não vou negligenciar a minha casa em nome do ministério. Isso é fuga. Isso é mentira. Até aí vocês estão junto comigo, gente? Vocês entenderam? Ok. Então nós já temos consciência de que se nós não tivermos uma atitude certa no nosso coração, que nasce na estufa e nas sementes, alguma coisa vai desandar na vida. Deus espera. Deus já fez tudo que ele tinha que fazer. Ele mandou o filho dele, ele pôs a mesa do banquete.
Tem a música que fala, o melhor de Deus ainda está por vir. Não, o melhor de Deus está para voltar. Porque já veio, é Jesus Cristo. Na cruz, a obra foi consumada, completa. Cura, libertação, uma vida de sucesso. E sucesso não significa só glória, não, gente. Porque o apóstolo Paulo falou, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei passar fome e eu sei ter abundância. Eu sei ser rejeitado e eu sei ser honrado. Eu posso tudo porque eu tenho Jesus. Ele entendeu a essência e assumiu a atitude certa. Se eu estou preso, beleza, vou preso. E a guarda pretoriana inteirinha vai ser evangelizada, porque você tem que ficar acorrentado em mim. Isso é um cara de atitude. Ah, me dá um pão aí. Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Cristo Jesus, levanta e anda. Esses homens experimentaram algo que nós precisamos de experimentar. Os discípulos eram 11 borra-botas e um traidor. Antes do Espírito Santo. Antes de Pentecoste. Para mim, a maior evidência da ressurreição de Jesus é a mudança drástica que os discípulos sofreram. Gente, os caras estavam com medo. Pedro negou Jesus porque estava com medo de ser morto também. Esse mesmo Pedro, alguns anos mais tarde, falou assim, me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer na mesma posição do mestre. O que aconteceu com o covardão do Pedro? Ele viu Jesus ressurreto. E ele experimentou o Espírito Santo e sua plenitude. Eles foram revestidos de autoridade. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Até eu voltar, porque até hoje os discípulos fazem diferença, influenciam a nossa vida. O que aconteceu com esses 11 homens que nós precisamos acessar na nossa vida cristã? Eles ganharam uma nova identidade pelo Espírito Santo, assumiram a atitude certa. Vão prender, vão matar. Então vão prender, pode matar, pode prender. Paulo e Silas cantando. E a gente perde o ônibus e pragueja. Eles estavam encarcerados. E cantando louvores. Hoje o meu avião atrasou. É impressionante um atraso de um avião. Como é que o povo vira bicho? Eu estou com medo da Copa. Vou fazer um retiro espiritual de um mês, no meio do mato. Porque eu não estou com medo do sistema brasileiro, não estou com medo do povo. O povo perde a estribeira, quer bater na atendente, que não é ela que dirige o avião. Ah, que absurdo, não sei o quê. Gente, às vezes Deus está livrando a gente de um acidente no ar, pelo amor de Deus, sossega o facho. Aí você tem que orar para É tempo de nós revermos as crenças do nosso coração. A nossa doutrina. Doutrina é o conjunto de princípios, um modo de pensar. A nossa doutrina, ela tem que se manifestar na nossa atitude. Esse é o segredo de uma nova identidade. Como assim, Helena? Jesus já deixou tudo. Ele deu para a gente doutrina sobre sustento, sobre felicidade, sobre relacionamentos com inimigos, sobre perdão, sobre como lidar com dinheiro. Doutrina sobre o porquê da sua presença nesse mundo. Jesus deu doutrina sobre o uso correto da língua. Nós temos na palavra de Deus um manual de instruções para a vida.
Então, por que a gente vive uma vida meia boca? Porque a gente fala, mas a palavra, a doutrina, ela está apenas na nossa palavra, não na nossa atitude. Presta atenção, gente. Se você crê na soberania de Deus, de fato, isso gera em você segurança. Se você crê na onipresença de Deus, que Deus está com você em todos os lugares, isso gera em você, isso tira de você o medo, o temor. Se você crê na onisciência de Deus, se você sabe que Deus sabe de tudo, vê tudo, tem consciência de tudo, você tem uma nova perspectiva de futuro, mesmo que o presente seu esteja conturbado. Se você tem a perspectiva da onipotência de Deus, você sabe que Ele tem e fará o melhor por você. Então, por que a gente tem a atitude errada? Porque a nossa doutrina, ela está debaixo do nosso braço. E nas nossas reuniões de domingo, ela não está na nossa atitude. Essa é a diferença. E isso nos difere dos discípulos. Quando eles receberam o Espírito Santo, eles receberam a revelação, a ficha caiu. Tudo fez sentido. Os ensinos de Jesus fizeram sentido para a vida deles. É isso que deu autoridade para Pedro falar: em nome de Cristo Jesus, levanta e anda. A sombra de Pedro curava. Paulo foi açoitado, preso, mas isso não desanimou, não abateu e não mudou o seu propósito. Todos eles foram mortos brutalmente. Nenhum deles negou a fé em Jesus Cristo até o fim. E nós, diante do passado, diante de uma rejeição, diante da palavra do outro, a gente fica paralisado. Eu te pergunto, mulher, o que está faltando na sua atitude? Qual é a sua atitude? Quando as coisas não dão certo, faça um autoexame aí agora. Quando as coisas não saem do jeito que você planejou, como você reage? Estressada? Grita com os filhos? Responde mal ao marido? Culpa alguém? Quando alguém trai você, como é que você reage? Helena, mas eu não tenho sangue de barata não, mas você tem o caráter de Cristo. Quando Judas Iscariotes veio beijar Jesus, Jesus sabia que com aquele ato ele estava sendo entregue para ser morto. E ele olhou para Judas e disse: "A que vens, amigo?" Isso é atitude. Judas vinha com uma atitude maléfica, maligna, motivado por Satanás. Mas Jesus continuava sendo filho de Deus, motivado pelo céu. Ah, Helena, mas ele era Jesus, né? Mas ele era 100% homem. Ele se fez homem. Por isso que ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Significa que você é capacitado a vencer também. Porque nós somos feitos do mesmo material. É isso que Jesus quis dizer. Eu me tornei como você.
Eu senti a sua dor, a sua emoção, frio, calor. E eu vou te dizer, se eu venci, você consegue também. É só ter a atitude certa. Feche os seus olhos. Oh, Senhor.